Amém, queridos? Você pode ficar um pouquinho em pé. Eu sei que você já ficou bastante em pé. Você quer descansar um pouquinho. Feche seus olhos aí. Entrega a sua adoração a Ele. Porque nós vamos começar a falar sobre adoração. E eu quero que você comece a praticar nessa noite. Comece a praticar a sua adoração a Ele. Como família de Deus, como corpo reunido. Comece a praticar essa adoração. Comece, irmão. Pode começar a sua adoração a Ele. Você não precisa de música, você não precisa de nada. Você precisa da tua voz, precisa do seu coração para adorar a Ele. Sim, Senhor. Adora a Ele, adora Jesus. Adora Jesus. Exalte a Ele porque daquilo que Ele é. Oh, Jesus, exaltamos a Ti. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te adoramos, Jesus. Te exaltamos, amado da nossa alma. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és incomparável. Tu és justo, Tu és bendito. Não há outro Deus além de Ti. Exaltamos ao Senhor, Tu és maravilhoso. Declaramos que Tu és santo. Oh, Jesus, oh, bendito seja o Cordeiro de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós exaltamos a Tua majestade, Jesus. Exaltamos ao Senhor que vive eternamente. Exaltamos aquele que está eternamente sobre a humanidade. Exaltamos aquele que vive, aquele que é rei. Oh, a Jesus, a Jesus. Adoramos, 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 adoramos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Adoramos o Senhor. Adoramos o Cordeiro de Deus. Adoramos aquele que vive. Bendito seja o Senhor. Adoramos a Ti, Jesus. Adoramos, adoramos aquele que é eterno. Oh, aleluia, aleluia. Adoramos ao Cordeiro Jesus. Aquele que vive eternamente, aquele que é Senhor da vida. Oh, Jesus. Declaramos que não há outro digno de receber adoração. Declaramos que não há outro digno de receber a nossa adoração. O Teu povo está reunido aqui nesse lugar para adorar o único Deus, ao único Senhor, Yeshua HaMashiach. Oh, adoramos a Jesus, o Senhor. Adoramos aquele que vive, aquele que é eterno. Oh, Jesus, adoramos ao Senhor. A nossa adoração é Sua, Jesus. Oh, Jesus, adoramos a Ti. Oh, Jesus. Bendito, bendito, bendito. Glorioso, majestoso. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Vamos começar a falar sobre adoração. Você pode assentar. Quem adorar? A quem nós vamos adorar? Parece uma pergunta óbvia.
Lógico, é o Senhor Jesus. Mas às vezes as nossas atitudes, às vezes as nossas palavras, adoram aquele que não deve ser adorado. Abra sua Bíblia. João capítulo 4. Passagem, até o pastor já falou sobre isso algumas semanas atrás. Livro de João, no capítulo 4. Vamos começar versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, meus amados, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são este que o Pai procura para os seus adoradores. Amém? Essa história é bem conhecida, e nós já pregamos aqui sobre ela. O pastor já pregou, eu já preguei, várias pessoas já pregaram. Fala de o encontro de Jesus com uma pessoa, uma mulher. E naquela época, essa mulher
era de um lugar, tinha uma cidadania. Jesus tinha outra cidadania. Jesus era judeu, aquela mulher samaritana. E naquela época, eles não se davam bem, não batia um com o outro. Mas Jesus é aquele que veio para transformar as nossas vidas, para restaurar as nossas vidas. E ele ficou naquele lugar para poder beber água, mas ele sabia e ele entendia o seu propósito. A Bíblia diz que ele estava cansado. Ele assentou-se à beira do tanque, mas não tinha como pegar água. Mas ele sabia o que haveria que acontecer. E chegando aquela mulher, Jesus começou a conversar com ela. E ao conversar com ela, Jesus começou a indagá-la, começou a estar com ela para dizer a ela o que ele queria dizer. E a primeira coisa que a mulher fala para Jesus: como você, sendo da outra terra, judeu, está falando comigo que sou mulher, ainda samaritana? E Jesus olhou para ela e a amou. E a amou. Jesus, quando olha para você, ele não olha para te repreender, ele não olha para te acusar, ele olha para você com amor. Ele olha para você e ele ama você. Mesmo que você ache que você não mereça o amor de Jesus, mas ele ama você. Ele ama você. Jesus amou aquela mulher. E aquela mulher começou a fazer algumas perguntas a Jesus. Como, sendo você judeu, pode falar comigo que sou samaritana? Isso não acontece. Isso não pode acontecer. Mas Jesus veio para transformar as nossas vidas, para que aquilo que não aconteça, possa acontecer. Você não entendeu? Jesus veio para transformar a sua vida. Aquilo que não está acontecendo na sua vida vai acontecer, porque Jesus está nesse local, nesse lugar, para fazer acontecer aquilo que não acontecia. Ei, carabassuri alaba, serere carabalama. Versículo 11, disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos? A indagação de uma pessoa que ainda não tinha uma experiência marcante com Jesus. A indagação de uma pessoa que vivia nas suas tradições. E assim não entendia aquilo que Jesus falava. Uma mulher que sabia algumas coisas sobre como se comportar diante de Deus, mas não conhecia o Filho de Deus. E ela indagou Jesus que: como você pode ser maior do que o nosso pai Jacó? Jesus respondeu para ela: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus começou a conversar com aquela mulher. Começou a ministrar no coração daquela mulher. Porque ele queria chegar num lugar muito mais alto.
muito mais profundo, mas precisava o Senhor conversar com aquela mulher, explicar àquela mulher, para que a mulher entrasse no lugar onde Jesus queria que ela entrasse. E começou a conversar com aquela mulher. E a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ela não entendeu. Ela não entendeu. E Jesus disse: vá e chame o seu marido e volte. Aí Jesus começou a pegar pesado. Porque Jesus conhece tudo. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece o futuro. Ele conhece o passado. Ele conhece o presente. Ele conhece tudo. E ele vê além, como a pastora acabou de falar. Porque ele queria que aquela mulher entrasse num lugar de excelência. Chame o seu marido. Ela respondeu: eu não tenho marido. E Jesus disse: você já teve 5 maridos e essa pessoa que está com você não é o seu marido. E aquela mulher se assustou. E ela disse para Jesus: vejo que tu és profeta. E aquela mulher, para não ser mais indagada, para não ser mais questionada, ela começou a mudar o assunto. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus não está falando de adoração. Jesus estava questionando a ela sobre os seus maridos. Jesus não estava falando sobre isso. Mas aquela mulher, tentando tirar o foco de Jesus naquilo que Jesus estava ministrando sobre ela, ela começou a falar sobre adoração. E nós nessa noite vamos falar sobre adoração. Mas eu quero que vocês foquem em Jesus. Foquem em Jesus. Jesus falou àquela mulher: mulher, vai lá chamar os teus maridos. E aquela mulher disse: não tenho marido. Jesus falou: você teve 5 maridos. E essa pessoa que você está não é o seu marido. E aquela mulher falou para Jesus: eu quero falar sobre outra coisa. Eu quero falar sobre adoração. Como falar de adoração? Como entrar numa prática de adoração se nós não deixamos Jesus ministrar no nosso coração? Aquela mulher simplesmente tentou mudar o assunto, mas Jesus é aquele que vê além. E ele continuou falando com aquela mulher. Mas nessa noite eu quero dizer para você: Jesus quer falar contigo sobre todas as coisas, e principalmente sobre adoração. Mas Ele quer ministrar no teu coração, para que o seu coração possa ser transformado de acordo com a vontade dEle, para que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Aquela mulher precisava ouvir a verdade. E a verdade daquela mulher não era boa. Como ela podia adorar a Jesus se a sua verdade não era boa? E ela continuou falando com Jesus, dizendo que Jesus era profeta. E ela falou: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Ela conhecia, ela sabia o que era uma adoração. Sabia, quando falo sabia, é entre aspas. Ela tinha conhecimento mental, mas ela não era uma adoradora. Porque na sua prática de vida, não tinha como ela ser uma adoradora. Não tinha como ser uma adoradora, adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque a sua vida era uma vida de mentira. E como adorar a Deus levando uma vida de mentira? Isso não pode acontecer. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus diz para ela: você adora o que você não conhece. Como adorar aquilo que nós não conhecemos? Ou aquele que nós não conhecemos? A prática daquela mulher não manifestava uma prática que adorava a Jesus. A prática de vida daquela mulher era uma prática onde ela não adorava ao Senhor. A nossa adoração começa nas nossas práticas do nosso dia a dia. Naquilo que você faz, naquilo que você fala. A nossa adoração precisa ser prática. E aquela mulher, ela tinha uma adoração de conhecimento mental. Não tinha uma prática de adoração, porque a sua própria vida dizia isso. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não há como adorar a Jesus na mentira ou com mentira. Aquela mulher vivia uma vida mentirosa, por isso não tinha condições de adorar a Deus em espírito e em verdade. Não há adoração sem conhecimento daquele que deve ser adorado. Você e nós precisamos conhecê-lo. Aquela mulher sabia, falava sobre adoração, mas não conhecia aquele que deveria ser adorado. Ou conhecia mentalmente, ou conhecia de ouvir falar, porque as pessoas falavam, mas não tinha um relacionamento profundo para adorar aquele que deveria ser adorado. A adoração precisa ter conhecimento de quem você está adorando. Quando nós estamos aqui reunidos, nós conhecemos a quem nós adoramos. Jesus. Nós adoramos a Ele. Mas às vezes as circunstâncias, as dificuldades nos faz recuar, paralisar. Coloca para mim João 8,32. Não há adoração sem conhecimento.
Todo mundo conhece essa passagem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para adorar, nós precisamos conhecer a verdade. E essa verdade que é Jesus vai nos libertar, para que possamos adorar de acordo como devemos adorar a Jesus. Aquela mulher tinha conhecimento mental, mas não tinha uma prática de adoração. Quando você tem prática de adoração, você entra na adoração, porque você sabe quem você está adorando. Você conhece a verdade. Não há adoração sem o relacionamento. Se não tivermos relacionamento com o Pai, não temos como adorá-lo. Como você vai adorar aquele que você não conhece? Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas em seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós precisamos a cada dia conhecer ao Senhor para poder adorá-lo. Isaías 29, 1. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas se completem o ciclo. É isso mesmo? 29:1 que eu falei? Se não for, já lê. Já leu, então já foi. Não há adoração sem relacionamento. Por isso que eu estou começando a falar sobre adoração baseado nessa mulher. Porque essa mulher, ela conhecia os trâmites, essa é a palavra, para a adoração. Ela sabia que o Deus Todo-Poderoso merecia adoração. Ela via os sacerdotes adorando a Jesus, adorando ao Senhor. Ela não conhecia Jesus ainda. Mas ela não era adoradora. A nossa adoração, como diz a palavra, tem que brotar do nosso coração. A nossa adoração não pode ser aqui da nossa mente. Tem que brotar do coração, do seu espírito. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Em verdade. Temos que viver na verdade. Esse é o começo da adoração. Temos que conhecê-lo. Temos que saber quem é o Senhor. Quem é que você adora? E por que você adora? A adoração tem que ser em espírito e em verdade. E essa adoração tem que ser uma adoração prática. Não pode ser uma adoração só contemplativa, mas tem que ser uma adoração prática, onde você se move, onde você faz. Não é uma adoração estática, mas é uma adoração prática. Abre a sua Bíblia. Atos capítulo 16. Versículo 25. Nós vamos ver uma adoração prática aqui.
uma adoração prática. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo e Silas foram presos porque anunciavam a palavra do Senhor. E na prisão, eles resolveram adorar a Jesus, através de cânticos, através da palavra. E enquanto adoravam a Jesus, houve um grande terremoto que sacudiu o lugar aonde eles estavam. A adoração tem que sacudir a sua estrutura. A sua adoração tem que sacudir a sua estrutura, nossas estruturas. A nossa adoração tem que estremecer as nossas vidas e ajudar a outras pessoas. A nossa adoração não pode ser somente uma adoração contemplativa, mas a prática da adoração precisa alcançar as pessoas. Paulo e Silas foram presos. E eles estavam na prisão, no lugar fedido, no lugar aonde nós já falamos sobre isso aqui, o pastor já falou, as pessoas já falaram. O lugar onde você humanamente deveria estar lamentando, deveria estar falando coisas que não deveriam estar até murmurando, mas eles resolveram adorar a Jesus com cânticos e palavra. E essa adoração sacudiu o lugar aonde eles estavam. Deixe que a sua adoração sacuda o lugar aonde você está. Deixe que a sua adoração sacuda os alicerces interior aonde você está. Deixa que a sua adoração sacuda o seu interior para transformar para que você possa continuar adorando mediante a qualquer situação que você possa passar. Paulo e Silas estavam numa situação terrível. Talvez se eu estivesse na mesma situação que Paulo e Silas, eu estaria murmurando, eu estaria praguejando, falando coisas que não deveria, porque eu estou aqui, Senhor, eu sou teu servo. Mas Paulo e Silas resolveram adorar a Jesus. E assim que tem que ser a nossa adoração. Porque Cristo, Jesus, Ele está buscando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Olhando com nossos olhos carnais, a verdade de Silas e Paulo era uma verdade que estavam na prisão, sentindo um mau cheiro, olhando para os outros presos. Nós estamos nessa miséria. Como nós iremos sair desse lugar? Oh Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou teu servo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... Não é assim que nós procedemos. Mas Paulo e Silas, eles adoraram a Jesus e ministraram a palavra para si mesmo e para aqueles que estavam junto a eles. E começaram a adorar a Jesus, com salmos, com cânticos.
Ei, carabassuri alabás. Ei, catarabassuri alabás. Você quer mudar a estrutura da sua vida? Adore a Jesus. Exalte a Jesus, que Ele mudará a estrutura onde você está. Não importa a estrutura onde você esteja, se você adorar a Jesus, essa estrutura vai romper, porque o Senhor está contigo. Ei, Jesus, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Paulo e Silas eram homens como nós, tinham a mesma necessidade como nós, mas eles resolveram adorar a Jesus. Na situação pior da vida deles, eles resolveram adorar a Jesus. Isso para mim é muito forte, porque por muitas das vezes, passando por dificuldade, eu resolvi praguejar, eu resolvi olhar para o alto: Senhor, eu estou aqui, socorre-me, Senhor. Mas eles resolveram adorar a Jesus, porque eles conheciam e sabiam a quem eles serviam e quem era o Deus dele. Aquela mulher, ela conhecia mentalmente quem era Jesus, quem era o Deus. Ela sabia na sua mente o que era adorar. Mas no fundo do seu coração, a sua verdade era uma verdade totalmente contrária naquilo que é adoração a Jesus. Mas Paulo e Silas nos ensinam a verdadeira adoração. Uma adoração que transcende a situação em que estamos vivendo. A adoração que sobressai naquilo que nós estamos vendo. A adoração prática em meio às circunstâncias. Nessa primeira noite nós estamos falando sobre adoração. Eu quero que você medite nisso. Uma adoração prática em meio às circunstâncias. O pastor já falou, os irmãos já falaram. Nesses dias que nós estamos passando, muita gente caiu, muita gente desanimou, esmoreceu-se, porque a sua adoração não era uma adoração contínua. A primeira coisa que veio foi murmuração e não adoração. Paulo e Silas nos ensinam, na dificuldade, na hora que as coisas pegam, adorem a Jesus. Adorem a Jesus. Entrem em um lugar de adoração. Entrem em um lugar de adoração a Ele. Não medite, não adore por causa das circunstâncias. Quando fala adorar, não adore, não pratique aquilo que as circunstâncias te mostram, mas adorem a Jesus de acordo com a palavra. Aquela mulher, na sua mente, no seu conhecimento, ela sabia o que era adorar. Mas só na sua mente, só no seu conhecimento. Ela não era uma praticante. Ela não adorava Jesus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
em espírito e em verdade. Como está você? Como está você? Como está você? Adore a Jesus em espírito e em verdade. Faça como Paulo e Silas. Eu não dependo da situação que eu estou para adorar a Jesus. Eu quero adorar a Jesus. Eu preciso adorar a Jesus. Eu preciso praticar essa adoração, porque essa adoração vai me fortalecer no dia da angústia. Num dia onde você está mal, num dia onde as pressões estão sobre nós. Nós precisamos de levantar para adorar a Jesus. O que você tem passado, amigo? O que você tem passado, irmão? Aquilo que você tem passado tem tirado a sua adoração? A dificuldade que você tem passado tem restrito a sua adoração? Tem tirado você do lugar onde você tem que estar, que é no lugar onde você está adorando a Jesus? Não há adoração sem conhecer quem você adora. Não há adoração sem um relacionamento com aquele que você está adorando. Vamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos nos relacionar com Ele, para que possamos continuamente adorar a Jesus. Mas a adoração que nós precisamos fazer é uma adoração que adora em espírito e em verdade. Ei, Jesus. Aquela mulher tentou desviar o foco. E às vezes, para adorar a Jesus, ou maldizendo, às vezes para não adorar a Jesus, nós mudamos o foco. Às vezes, para não adorar a Jesus, nós mudamos o foco. Mas o Senhor nessa noite chama você para ser um verdadeiro adorador. Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. E não importa a situação em que você esteja passando. Vá para Ele, porque só Ele tem a palavra de vida para você. Está doendo? As coisas não estão acontecendo como você espera? Vá para Ele e o adore. Porque Ele é digno de receber toda a sua adoração. Deixa Ele fazer um terremoto da sua vida, para que as coisas possam ser consertadas. Deixa Ele fazer um terremoto na sua vida, para que as coisas possam voltar para o seu devido lugar. Oh, Jesus. Enquanto você adora Jesus, Ele faz um terremoto para que as coisas possam se voltar para o lugar onde Deus quer que seja.
Algumas pessoas acham que a dificuldade em que você está passando é maior do que a adoração que você tem que prestar a Deus. E por isso você esquece de adorar e foca na sua dificuldade. Mas o Senhor chama você nessa noite e diz para você: filho meu, venha para mim e me adore. Assim como fiz com Paulo e Silas, eu farei com você. Oh, Jesus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Sim, Senhor. Você já pode abrir a sua boca e adorar a Jesus. Eu não queria falar, mas eu tenho que falar. Comece a abrir a sua boca e adore a Jesus. E é por isso que você está aqui nessa noite, para adorar a Ele. Ou você quer que as pessoas coloquem a mão na sua cabeça para que você possa ser abençoado? Comece a adorar a Jesus. Desde que o terremoto se faça na sua vida para mudar as suas circunstâncias. Deixa que o terremoto do Senhor venha para mudar as suas circunstâncias. Comece a adorar a Jesus. Coloque a adoração a Jesus acima das suas circunstâncias, acima dos seus problemas, acima da dificuldade onde você está passando. Coloque a sua adoração acima disso tudo. Comece a falar. Comece a abrir a sua boca. Não seja tímido. Paulo e Silas estavam naquela prisão e eles não estavam adorando a Deus, murmurando baixinho, mas todos os presos ouviam a sua adoração. Abra a sua boca. Não se deixe intimidar. Não se deixe intimidar. Abra a sua boca e adore a Jesus. Comece a praticar, comece a praticar. Comece aqui e continue em casa. Comece aqui e continue em casa. Oh, te adoramos, Jesus. Te adoramos. Eu não estou mandando você cantar, eu estou mandando você adorar a Jesus. Na palavra de Deus há vários salmos de adoração. Nós vamos continuar na semana que vem falar sobre isso. E você pode abrir a sua Bíblia e adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor com as suas palavras. Você não precisa cantar. Adoração não é cântico somente. Adoração é a expressão do seu coração a Ele, falando aquilo que Ele é. Aquilo que Ele é. Comece a expressar no seu coração aquilo que Jesus é. És maravilhoso, Senhor. Tu és conselheiro. Tu és bom. Tu és magnífico. Oh, nós exaltamos o Teu nome, Jesus. Tremendo é o Senhor. Oh, Jesus. Digno, digno, digno.
Oh Senhor, amamos ao Senhor. Ah, Jesus, começa a falar a Ele. Libere a sua adoração a Ele. Libere a sua adoração. E carabassuri alabas. Heri alabassucutara. Serere manalabalabalabalabala. Oh, Jesus. Oh, xerebalabalas. Claro que eu sei que é o Espírito Santo que estava falando comigo. E ele falou, Adonis estava ministrando, falando que Paulo e Silas estavam lá, naquela prisão. A verdade humana é que eles estavam na prisão. A verdade humana era o cheiro, eram as correntes. Quando o Dodô estava ministrando isso, meu irmão, eu fechei meu olho ali. E quase eu pude escutar. Isso. Silas falando com Paulo. Paulo, vamos cantar aquela canção que a gente acabou de aprender. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Sim. Onde o Espírito? Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Correntes caiam em nome de Jesus. Onde o Espírito de Deus está, aquilo que está amarrando as gargantas dos meus irmãos, eu sou livre. em nome de Jesus, caia por terra agora. Liberdade está nesse lugar. As correntes que prendem as mãos dos meus irmãos, Graça caia agora em nome de Jesus. fluindo sobre nós. As correntes que prendem as mentes dos meus irmãos, caia por terra agora. Jesus reina nesse lugar. Que o fluir da adoração Graça traga liberdade e e todos sejam livres. Sejam livres. Sejam livres. Tu és livre para adorar a Jesus. Ei. está nesse lugar. Xanabalabassequeteremanalabassocotorobalas. Com graça e misericórdia, Xaracachorialabas. fluindo sobre nós. Eu quero ministrar. Continua. Pessoas que têm os seus sentimentos amarrados e não conseguem se expressar na frente do Senhor.
porque tem sentimentos presos a alguma coisa. E isso inibe, impede que você adore livremente ao Senhor. Levante as suas mãos. Eu ministro sobre a sua vida liberdade do Senhor. Eu ministro sobre o seu coração liberdade do Senhor. Você não está preso. Assim como Paulo e Silas, há liberdade no seu coração, há liberdade em você para adorar a Jesus. Todo sentimento que prende você, para que você possa ser livre para adorar a Jesus, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shecatará. Correntes, 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 sejam agora liberadas. Sejam soltas as correntes que te amarram, para que você possa adorar a Jesus. Oh. Eu sou livre. Sim, sim. Vamos cantar onde o Espírito. Abra a sua boca e adore a Jesus. Abra a sua boca. Eu sou livre. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está? Sim, abra a sua boca, declare. Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está. Declare, eu sou livre. Eu sou livre. Declare, liberdade está nesse lugar. A liberdade para você, meu irmão. É. Fluindo. Eu sou livre. Liberdade. Liberdade está nesse lugar. Eu declaro uma igreja livre. Uma igreja livre para adorar a Jesus. Para adorar a Jesus. Liberdade está nesse lugar. Liberdade. Liberdade está nesse lugar. Fluindo sobre nós. Eu sou livre. Eu sou livre, Jesus. Eu sou livre. Liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre.
Me arraso cotoria labasse, queria labasso, corobanalabas. Eu sou livre. Levante um cântico a Ele. Levante a sua adoração. Eu sou livre. Oh, eu sou livre. Eu sou livre. Sou livre. Eu sou livre pra te adorar. Eu sou livre. Assim como Paulo e Silas adoravam, você pode adorar a Jesus. Enquanto você enquanto você adora, diz o Senhor, as circunstâncias que aprisionavam você, as circunstâncias que, humanamente falando, fazer que você desanimasse, elas vão cair. Elas vão cair. Por isso, continue adorando a Jesus. Continue adorando a Jesus. Continue prestando a Ele a sua adoração. E as cadeias vão cair. E as cadeiras já caíram. As cadeias já caíram. Enquanto você adora. Enquanto você adora. Oh, nós podemos ver. Nós podemos ver. Nós podemos ver. Sim, 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 sim. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. E sempre o Senhor vem. E sempre o Senhor vem. Sempre o Senhor vem. O Senhor quer liberar um cântico da sua boca. Você pode falar, você pode cantar. Não há restrição para você. Oh, Jesus. Te adoramos, Cordeiro, te adoramos, Jesus, te adoramos, Cordeiro, te adoramos, Jesus, digno, santo, digno, santo, te adoramos, Jesus, te adoramos, oh Jesus. Oh Jesus. Amém, queridos. Amém. Amém. Levanta só as suas mãos para agradecer a Deus. Obrigado, Pai. Que aprendemos um pouquinho, Senhor, do que é adoração. Como te adorar. Ajuda-nos, Senhor. Sim, Senhor. Nesse tempo queremos levantar tronos de louvor, de adoração a Ti. Queremos, Pai, ver muito mais o céu, o noticiário do céu, do que o noticiário da terra. Queremos, através, Senhor, desse olhar, do noticiário do céu, proclamar e profetizar
para que haja uma mudança na terra. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como nós olhamos e vemos que é no céu. Obrigado, Pai. Te agradecemos, te louvamos, abençoamos cada irmão. Em nome de Jesus. Cada um possa ir na tua paz. Em nome de Jesus. Você pode dar 3 glórias a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai na paz. E para dizer